Oi, amiga, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou falar pra vocês o dia que minha mãe quase foi presa e eu fiquei com o meu olho roxo. Por pouco eu não fico com os dois, mas enfim. Desculpa a iluminação, mas é porque a minha casa tá sem energia. A Eletropaulo tá mexendo no fio, então a gente fica até a tarde sem energia, então eu gravo pra vocês assim mesmo. E se escutar qualquer tipo de barulho é porque aqui tá entrando o inverno e tá uma ventania lascada que tá arrancando todas as árvores do chão. As folhas também, tá tudo voando. E se vocês escutar qualquer tipo de barulho, galho caindo no telhado, barulho alto, é esse motivo, tá? E aqui em São Paulo não é aquele friozinho que você coloca uma blusinha, um cachecolzinho já tá quentinho, não. Aqui você tem que colocar 30 meia, tem que colocar 30 calças, 200 blusas de frio e tem que dormir com 3 cobertores. E se você não colocar isso, você passa frio e congela, mas congelado. Porque aqui o frio de São Paulo é lascado mesmo. Falta até congelar a água da torneira, porque a água fica tão gelada que dói até as unhas quando você vai lavar a mão. E a louça, né? Mas enfim, bora pro nosso vídeo. Já se inscreva aqui no nosso canal, tá? Deixa seu like pra vocês não perderem nada. E eu vou contar pra vocês como aconteceu essa história. Porque na época acho que foi em 2015. Eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15. E meu irmão mais velho, ele tinha 15 e ia fazer 16 anos. E minha mãe falava pra gente ir pra escola a semana toda e arrumar a casa, né? Então a gente arrumava a casa a semana inteira e fazia nosso trabalho de escola, ia pra escola. Só que todo sábado e domingo eu deixava nós ir pra rua, quando ela não tava em casa, né? Ela tava trabalhando. Aí a gente falava assim, mas a gente pode ir pra rua amanhã? Ela deixava. Porque a gente cumpria com nossas obrigações, né? Então eu sempre deixava. Só que nesse dia específico era um domingo, ela não deixou a gente ir pra rua. Ela falou assim, vocês não vão pra rua, não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não vai. Aí a minha amiga, na época a minha vizinha, ela era muito minha amiga, né? A gente era muito amiga. Só que depois que a gente cresce e fica adulto, ninguém mais fala com ninguém. E ela parou de falar com nós, então a gente também fala com ela. E cada um por si, e é isso, né? Mas nada contra ninguém, sabe? Não tenho nada contra ela, mas a gente só não se fala mesmo, a gente só perdeu amizade, enfim. Na época a gente era muito amiga mesmo, a gente era melhores amigas. E a mãe dela só deixava eu ir pra rua, não, só deixava ela ir pra rua se eu estivesse junto. Se eu não estivesse junto, se eu não fosse pra rua, a mãe dela também não deixava. E como minha mãe não queria deixar, meu irmão mais velho falou assim, vamos arrumar a casa já tava arrumada, na verdade, né? Eu já tinha arrumado toda a casa. Ele falou assim, vamos pra rua, brincar um pouco, e daqui a pouco a gente volta, né? Aí eu falei, não, beleza, ele é mais velho, então ele manda, quando a minha mãe tá trabalhando, quem manda em mim é o irmão mais velho. Na minha cabeça era assim. Aí tá, a gente foi pra rua, brincou um pouco. Só que a gente foi pro terreno aqui da rua, que na época era vazio, sabe? Era meio que baldio, que não morava ninguém. As pessoas foram embora, deixou a casa e deixou lá, o terreno lá. Então a gente foi brincar nesse terreno. Só que o terreno era barranca, assim, ó, descida, né? Era muito descida. E lá tinha vários pés de frutas nesse terreno. Aí a gente foi lá, meus irmãos, pensando já nos outros. Meu irmão foi lá no pé de, como que é que fala? Tinha limão, tinha cana na época. E ele foi lá, pegou cana, pegou limão, a gente ficou comendo embaixo da árvore, né? Aí tá. Aí daqui a pouco deu uns 5 minutos, todo mundo falou só, brincar de esconde-esconde. Né, a menina que vinha pra rua, o irmão dessa menina e meu irmão. Então era 4 crianças, 4 pessoas, né, 4 adolescentes. Loucos, porque a gente não podia sair, saiu e deu ruim. Aí ela falou assim, brincar de esconde-esconde? O irmão dela falou, meu irmão falou assim, não quero não. Aí a gente ficou assistindo, ele foi, falou, tá, vamos brincar. Aí a gente começou a brincar de esconde-esconde e nesse terreno tinha uma casa. Eu me escondi atrás dessa casa. Quando eu vi a pessoa indo me procurar, eu olhei por trás da casa, ele tava indo por trás, eu peguei e saí correndo pela frente da casa e desci o barranco. E assim, era o poste e o barranco assim. E minha sandália não era antiderrapante que não tava de tava de sandália. Aquelas melicinha que tinha antigamente, que tinha uns lacinhos em cima. Ela era muito lisa embaixo, então eu desci o barranco correndo com ela no pé e pisei em cima de uma madeira de taco. Sabe aquelas madeiras de taco de pôr no chão? Não sei dizer o nome, mas pra mim era madeira de taco. Ela era tipo uma madeirinha assim, só que era muito lisa. E eu pisei em cima dela e bati a cara no poste. Na hora que eu bati a cara no poste, eu voltei com a cara no poste. Bati e voltei assim pra trás. Comecei já a gritar de dor. E meu irmão, ele foi se esconder, mas ele foi pra casa. Ele veio pra casa tomar banho, pra poder fingir que não tava na rua. E eu fiquei na rua brincando com eles, né? Porque eu não tinha visto. Ele foi se esconder e sumiu. Aí todo mundo falou assim, cadê seu irmão? Foi lá chamar meu irmão, veio aqui em casa, o menino, o irmão dessa menina. Daí eu chamei ele aqui e falou, seu irmão bateu a cara no poste, vamos lá ver. Aí ele não saiu, ele demorou pra vir. E nisso quem viu foi o melhor amigo meu na época e essa menina.
E depois começou a juntar um monte de gente assim, na rua. E começou a ver, né? E meu olho já ficou desse tamanho, você parece uma jabulaine. Ficou desse tamanho, gente. Minha sobrancelha ficou gigante, assim, ficou tudo alto, assim, ó. Essa parte aqui ficou toda machucada, toda roxa. E nisso, todo mundo, tipo, os vizinhos começou a sair pra fora pra ver o que aconteceu, porque tinha muita gente na rua. Muitas crianças saíram, tava todo mundo, eles estavam brincando cada um na frente das suas casas, e viu o que aconteceu, e todo mundo se juntou lá, e todo mundo começou a olhar. Aí tá, aí na hora que meu irmão eu tava indo pra frente da casa, assim, da minha casa, vindo do fundo da rua, né, tava vindo pra frente da minha casa, quem tava vindo ali? Minha mãe. Minha mãe tava vindo no serviço. Aí ela de longe, 1 metro de distância, ela olhou minha cara, não chegou perto de mim, ela. O que aconteceu? Todo mundo da rua começou a olhar, os vizinhos tudo começou a olhar. E aqui, como todo mundo fofoqueiro, gosta de cuidar um da vida do outro, na minha rua aqui, pode acontecer nada, todo mundo já tá sabendo, todo mundo saiu pra janela e ficou olhando. Minha mãe, eu mandei vocês não sair de casa, cadê seu irmão? Na hora que eu tava lá olhando, ele tava vindo no portão. Aí ele, mãe, eu não saí. Só ela saiu, eu não saí, eu tava em casa. Acabei de tomar banho. Ó, meu irmão mais velho me lascou. Eu falei, mãe, vou brincar só um pouco com eles, eu baixar a cara no poste e tal. Ela, você tá louca? Começou a berrar. Ah, vai dentro de casa, vai. Eu vim pra dentro de casa, aí minha amiga foi embora pra casa dela. E eu vim pra dentro de casa, minha mãe começou a brigar comigo, falar que não era pra ter saído pra rua. Se eu tivesse escutado ela, não teria acontecido nada disso. E começou a brigar. Aí ela falou, você tá doendo isso aí? Eu falei, não. Né, não tava doendo ainda, não tava doendo na hora. Ela começou a perguntar se tava doendo, eu falei que não tava doendo meu olho ainda e dormi. Gente, quando eu acordei, eu só enxergava com esse olho. Só enxergava com esse olho, que ainda o médico falou que esse aqui vai com sequelas e ficou porque esse aqui é mais alto e esse aqui é mais baixo. E tem um negocinho bem aqui por causa disso. Do que eu bati. Mas nisso a gente não tava sabendo o que tava acontecendo por trás. Porque já tinham denunciado minha mãe. Porque eu tava com a cara roxa daquele jeito. Tinham denunciado minha mãe inventando muitas coisas que ela tinha batido e que ela batia e tal, e levaram pra delegacia. Mas antes disso, eu fui no médico. O médico deu atestado de 15 dias na escola. Ela foi lá na escola, justificou porque eu não tava indo, falou lá na secretaria. Pegaram o meu atestado, guardaram. E falou assim, quando for o retorno dela, pede pra ela vir. Pede pra ela não esperar mais, porque 15 dias já é muito tempo. Eu tinha que pegar todas as matérias atrasadas na escola. Beleza, peguei e fui, só que aí eu tava começando a sentir um pouquinho de dor mesmo. Acho que com 7 dias eu já tava conseguindo abrir o olho, tava já conseguindo ver dentro, tava vermelho, essa parte branca tava toda vermelha. E tava vermelho. E aqui embaixo, ó, tava roxo. Aqui em cima ficando meio amarelinho, porque já tava cicatrizando. Só que dentro tava vermelho. Então eu tive que ir pra escola assim. Fui pra escola um dia, depois dos 15 dias eu fui pra escola um dia. Só que comecei a sentir dor, porque quando batia o sol, doía. Então eu não consegui ir pra escola. Minha mãe foi lá e peguei mais 7 dias. No dia que eu voltei dos 7 dias, já tava melhorando já, mas tava roxa ainda. Eu tava gastando um tubo e meio de base na época. Daquelas bases da Avon, que tinha, tipo, era tipo um batom, que você girava assim e passava bastão nela. Não tava adiantando que eu passei 2, não adiantou, não escondia mais. Não dava pra esconder. Tipo, todo jeito. Aí ficou roxo e a base não tava dando conta de esconder. E todo mundo me perguntando. E justamente no dia que eu voltei pra escola, era aquele negócio lá de ProErd, sabe? Que tem a escola do movimento de ProErd, que a polícia vai na escola falar sobre o negócio do ProErd lá pras crianças e tal. E quando chegou na minha sala, eu tava na frente fazendo a lição, ele me viu, né? Ele já levantou minha cabeça. Eu tava com a cabeça baixa escrevendo assim, meu nome no papel. Ele ergueu minha cabeça, olhou meu olho e falou assim, o que aconteceu no seu olho, jovem? Eu bati a cara no poste, tava brincando, e bati a cara no poste. Aí ele, bateu a cara no poste? Eu falei, sim. A professora me chamou de fora da sala, perguntando o que aconteceu. E eu falei que eu bati a cara no poste e que tinha provas, porque o meu melhor amigo era da escola, no mesmo período que eu. Então a gente chamou ele e ele foi lá falar que realmente bati a cara no poste. Só que isso mesmo já tinha ido pra delegacia, porque algum vizinho denunciou ela, falando que ela tinha batido. E que a minha mãe vivia batendo nós. Só que era mentira, no mínimo irmão, né? Só que era mentira. Batia. Acho que assim, só quando a gente fazia uma coisa muito errada mesmo, sabe? Mas deixar a cara roxa, ela nunca fez isso. E a tia foi pra delegacia, teve que justificar o porquê. E ela levou encaminhamento pra escola, e ela falou que não foi ela e tal. E me passou também numa moça que parecia que era procetular, não sei. Eu nem sei mais o nome dela. Ela falou do que ela era, só que eu esqueci. Que é muito tempo.
Aí ela perguntou pra mim em particular, os médicos, quando fui no médico que eu peguei os 15 dias, ele me chamou em particular, pediu pra ela sair da sala, perguntou o que aconteceu, se eu preciso de ajuda. Eu falei que não, que eu bati a cara no poste realmente, mas foi esse fuzuê. Minha mãe quase foi presa mesmo. Ela foi pra delegacia, ficou muitas horas lá dentro e eu fiquei lá fora esperando, né? Aí me chamaram também pra perguntar o que aconteceu e eu falei que eu realmente bati a cara no poste e se a delegacia quisesse eu levar o meu melhor amigo lá, só que ele falou que não podia porque ele é de menor. E é isso. E ficou por isso mesmo. E meio que fizeram uma queixa, mas retiraram, né? Porque eu falei também que eu bati a cara no poste, tinha meu irmão de prova, tinha várias pessoas. Então, a denúncia que fizeram foi meio que fraude, né? Aí foi isso. Minha mãe quase deixou meu olho roxo porque ela ficou muito brava, né? Que ela falou que não ia pensar em eu sair. E é isso. Esse foi o resumo, porque se for contar mesmo detalhado, é muitas horas de vídeo. E eu quero uma coisa mais rápida, né? E foi isso, amigas, o vídeo. Se eu tivesse ouvido isso da minha mãe, escutado, ela falou que não ia pra rua, eu não teria ficado com o meu olho roxo. Pela uma semana do meu aniversário de 15 anos. É isso, gosta tipo de vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Pra deixar seu likezinho pra estar nos ajudando. E, gente, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.